Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de filosofia, ainda continuando falando sobre a filosofia antiga e ainda dentro daquele contexto que estávamos falando sobre o pensamento clássico e helenístico, e hoje nós vamos tocar no assunto sobre democracia ateniense, que eram os debates que havia em praça pública, tá certo? Então vamos lá? Bom, o que se sabe dentro desse contexto histórico-filosófico é que ao meados do século VIII a.C., Atenas tinha vivido uma monarquia, mas o poder do rei foi passando aos poucos para as mãos dos arcontes. Os arcontes eram os magistrados que haviam naquelas cidades-estados e exclusivamente na cidade de Atenas. Eram representantes da aristocracia ateniense, dos eupátridas, e esses aí eram praticamente os aristocratas, aos quais eram um grande proprietário de terra e queriam impedir a qualquer custo aos pequenos trabalhadores, agricultores, artesãos a participar da condição política da época. Entre o século VII e o século VI a.C., diversas reformas foram atribuídas à cidade de Atenas. E entre essas sucessivas mudanças, quem participaram foram Drácio, Solon e Clístenes. Foram praticamente os grandes construtores de um novo governo, de um novo regime político da cidade de Atenas, o qual eu estou referindo aqui, que é a democracia. Então eles surgiram que houvesse esse novo sistema de política na cidade. Bom, e esse tipo de regime político era basicamente a mudança para acabar com os privilégios. Se guiava basicamente pelo princípio da isonomia. Isto é, que todos os cidadãos tenham o mesmo direito perante a lei. Então era nessa perspectiva que esses grandes legisladores, os quais vieram fazer mudanças, criar digamos assim, uma constituição para a Grécia Antiga. E eles sugeriram que mudassem esse sistema político. A partir do século V a.C., sobre a liderança de Péricles, 499 a 429 a.C., essas reformas políticas aprofundaram-se na cidade de Atenas e atingiram um grande esplendor, diga-se de passagem, nesta época. Tanto no campo econômico como no cultural, essas mudanças foram crescentes cada vez mais. E nessa cidade viveu, ou por lá passaram, grandes personalidades aos quais levaram e trouxeram conhecimento para a cidade de Atenas. Foram grandes destaques no campo artístico, no campo intelectual, no modo geral, e diversas partes do mundo da Grécia, dramaturgos, arquitetos, escultores, historiadores e filósofos, entre outros, passaram a viver, trabalhar dentro da cidade de Atenas. Naquele tempo, vão se destacar grandes personagens importantes para o crescimento da cidade de Atenas. Surgem os sofistas. Mas o que de fato vêm os sofistas? Eram filósofos gregos, aos quais ele tinha um poder muito alto na questão da oratória. Eles passaram a vender os seus conhecimentos para as pessoas aos quais tivessem o interesse de aprender a questão da argumentação, a questão da retórica e daí por diante. Então, sofistas, eles fizeram uma transformação social e política muito grande. Para Sócrates, para outros filósofos, eles eram vistos como mercenários. Eles eram vistos como comerciantes, porque eles vendiam esse conhecimento para aquelas pessoas. Então, diversos nomes foram dados para os sofistas. E já os sofistas não se qualificam como esses sujeitos tão malévolos como Sócrates, Platão e Aristóteles vão pensar sobre eles. Eles vendiam sim o conhecimento, mas para aqueles que tivessem o interesse de aprender sobre a retórica. Então era nessa perspectiva que vem surgir os grandes filósofos, iniciando aí pelos sofistas. E esses debates, praticamente eram realizados nas praças públicas, chamado de ágoras, Entre os grandes nomes que vão surgir aqui,
vem surgir Protágoras de Abdera. Quem vem ser Protágoras de Abdera? É considerado o primeiro, né? E um dos mais importantes sofistas. Ensinou muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico da sua doutrina a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, eles vão trazer a ideia do relativismo da realidade. Mas qual é a questão relativista aí? Bom, que cada um tem a concepção das coisas como elas são. Só que esta perspectiva de pensamento de Protágoras de Abdera vai mexer com um projeto metafísico ao qual tinha sido elaborado lá pelos pré-socráticos, que vai se avançar para os outros grandes filósofos que vai trabalhar sobre esse pensamento. O próprio Sócrates, Platão e Aristóteles, eles despertam oposição em relação ao pensamento relativista do Protágoras de Abdera. Então, minha gente, aqui, além de conhecer vários filósofos, vem acontecer a questão das divergências de pensamento, que ora vão defender a questão do relativismo, que cada um vai compreender a forma real das coisas como elas são, como propunha aí Protágoras de Abdera, enquanto que Sócrates e Platão vai defender outro tipo de pensamento, né? Outro grande sofista que vem surgir é Gorgias de Leontini. Mas quem vem ser Gorgia é também considerado um dos grandes oradores da Grécia. Aprofundou-se sobre a questão subjetiva de Protágoras de Abdera, e ao qual ele vai trazer uma concepção que vai defender profundamente a questão do ceticismo. Quais são as afirmações céticas que Gorgias afirmava? Que o ser não existe. Se existisse, por exemplo, não poderia ser conhecido. Outro ponto de vista que ele vai trazer, mesmo que se fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Então é nessa perspectiva que ele vai trazer sobre a questão do ceticismo. Aqui nós temos Sócrates, nosso grande mestre, que vai ser um dos grandes contribuintes para o crescimento da filosofia grega da época, né? A partir dele que começam aí a nova proposta de filosofia. Sócrates, que nasceu em 470 a 399 a.C., e ele propõe um novo método de ensino que é diferente dos sofistas. O método de ensino de Sócrates é a questão que vai se basear pela refutação ou ironia e a maiêutica. Mas o que de fato vem ser refutação ou ironia? É uma etapa em que Sócrates interroga os seus interlocutores sobre aquilo que se pensa sobre qualquer coisa. E ele vai propondo nessa perspectiva de diálogo perguntas, procurando evidências das suas contradições diante dos seus interlocutores, fazendo-lhes a enxergar alguns erros diante das suas próprias ideias. Que aí entra, portanto, a questão da maiêutica. Dentro de outros nomes que se dá a maiêutica, é chamado de dar à luz as ideias e, ao mesmo tempo, a arte de trazer à luz. O que quer dizer com isso? É uma etapa em que o Sócrates propõe aos seus discípulos uma nova série de questões, com o objetivo de ajudá-los a conceber ou reconstruir suas próprias ideias. Já que ele tinha passado por um processo de refutações, de perguntas, ele vai trazer, claro, diante dos tropeços que ele pode ter entrado nas respostas, ele vai trazer de novo as respostas reconstruídas de formas diferenciadas. Por isso que as ideias de Sócrates vai combatendo aí ao pensamento dos sofistas, né? Outro grande filósofo que vem surgir nesse mesmo período aí vem ser Platão, que é aluno de Sócrates, que vai ter uma postura também por igual que vai ser contra o pensamento dos sofistas. Platão vai manter essa concepção sobre o dualismo das ideias, ou seja, que vai ser o mundo sensível e o mundo inteligível. O que vem ser esse mundo inteligível? O mundo inteligível, para
Platão é o mundo das ideias. Esse mundo das ideias são imutáveis, são essencial que está no ser humano. E essa parte essencial é a razão. Enquanto que o mundo sensível, ela vai sofrer mutações, ela vai sofrer corrupção, ela vai cometer erros. E vem aí ser a questão da aparência. Então, outro grande filósofo importante, ao qual ele vai ser a base do pensamento científico, que vem ser Aristóteles. Aristóteles ele vai ser aí também outro divisor de águas em relação à construção da filosofia grega da época. E de lá para cá, vem sendo aí muito discutido a filosofia aristotélica. Aristóteles vai acreditar nessa questão da múltipla também, mas ele vai trabalhar essa questão mais lógica, mais organizada. Como bem ele vai acreditar num princípio imóvel qual que existe, a questão matéria e forma, ato e potência. Então, nessa perspectiva que Aristóteles vai descrever as coisas, as verdades das coisas como elas são. Ele vai existir aí uma questão mais organizada. Por exemplo, aqui essa questão da matéria. O que ele vai se referir à matéria? A matéria é aquilo que é feito algo, como por exemplo, nós estamos vendo aqui, esse desenhozinho aqui, de uma semente, de uma árvore, mais outra árvore, uma mesa e uma casa. O que vem representar esse método que eu estou trazendo aqui? O que se pensava da forma de Aristóteles? Vamos compreendendo cada fase que ele dizia. Matéria, aquilo que é feito algo. Forma, aquilo que se faz com que uma coisa seja o que é. Para ficar mais claro nessa concepção de Aristóteles, vamos para trazer ato e potência. O que é ato? É a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. Como, por exemplo, a semente é ato de uma semente. É exemplo da figura que nós estamos trazendo aqui. Qual é a condição atual desta semente? Então, ela é o ato de ser semente. A potência vem ser o quê? As possibilidades do ser, capacidade de ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Por exemplo, a semente é uma potência à árvore, ou seja, a condição atual deste primeiro desenho que nós estamos vendo aqui, que é a semente, ela está à condição de ato, e potência vem ser esta árvore. Então, só para vocês observarem, Aristóteles ele traz as coisas muito organizadas. Ele traz as coisas de como se deve existir o seu princípio, o seu meio e o fim, de forma lógica e organizada. Então, continuando aqui com relação a ato e potência, então a atual condição dessa semente como semente, e a potência dela vai ser esta, possivelmente que poderia ser esta árvore, e a partir dessa árvore, claro que vai nascer outra árvore por conta da semente que ela vai reproduzir, e ao mesmo tempo, dentro dessa própria árvore, pode se transformar em uma mesa, em uma casa, ou tudo aquilo que você imaginar que se pode construir através desta árvore. Seja cadeira, seja cama, qualquer objeto. Então, ele vai trazer de forma lógica e organizada, tá certo? Inclusive, esta condição aqui de filosofia, nós já havíamos discutido lá em metafísica. Novamente, nós temos aí a questão Aristóteles, a questão da essência. O que é essência? É o que se faz determinada substância ser esta substância. Como, por exemplo, a questão do leite. A brancura do leite, o cálcio, né? As suas proteínas, a sua brancura e daí por diante. Então, o que vem ser acidente? É um atributo que, se tiver ou não faz a substância deixar de ser substância. Vamos trazer o exemplo aqui da questão da própria semente que nós estávamos discutindo antes. Esta semente,
ela está condição atual aí de como semente. Essa semente, ela vai possivelmente se transformar em uma árvore. E esta árvore, ela cai, as suas folhas, os seus frutos, mas ela não vai deixar de ser árvore. Apenas dela caiu os seus atributos, que são as folhas, os ramos, as flores e até mesmo o fruto. Ela só vai deixar de ser o que ela é após findar-se a sua existência. Então, minha gente, como Aristóteles ele traz as coisas de forma organizada, de forma lógica, né? Claro, gente, que aqui, por fim, para nós finalizarmos essa nossa aula, nós estamos trazendo aqui as 4 causas de Aristóteles, né? Que, inclusive, essas 4 causas vai servir também para a gente estar trabalhando aí lá na filosofia medieval. Inclusive, vai ser muito interessante a nossa discussão filosófica lá na filosofia medieval. Então, Aristóteles vai criar 4 causas mediante daquilo que se constitui um ser, ou aquilo que existe. O que vem ser essas 4 causas de Aristóteles? A primeira causa é chamada causa matéria, do que determina o que é feito. Por exemplo, a mesa. Essa mesa que é feita de madeira, ela foi tirada da árvore que foi retirada lá da natureza e ela foi levada para algum local para ser trabalhado, para ser construído a mesa. Causa-efeito é aquilo que se dá o impulso ao movimento, ou seja, a construção daquilo. Se construir o objeto, no caso mesa, cadeira, qualquer objeto. Causa-forma é aquilo que a coisa tende a ser, forma do objeto. O exemplo aí da cadeira, da mesa, da cama, a mesa retangular, quadrada e daí por diante. É a forma como ela vai ganhar. E a causa final já diz a finalidade da coisa como ela é. Para que ela vai servir? Qual é a finalidade de fabricar a cadeira, a mesa, a cama ou qualquer objeto? Então, minha gente, para finalizar essa nossa aula aqui, o que eu quero trazer para finalizar é justamente nesse período da filosofia helenística veio surgir grandes pensadores para reconstruir esse pensamento da Grécia Antiga. E que vale ressaltar que essa filosofia aristotélica aqui, sobre as 4 causas, como eu disse para vocês, a gente vai reutilizá-la para se trabalhar na filosofia medieval, tá certo? Então aqui eu espero que aqui tenha deixado bem claro para vocês o que vem ser desde os sofistas, e quais foram as ideias dos sofistas, até chegar aqui no pensamento de Aristóteles falando sobre as 4 causas, né, que são muito importantes para toda a questão do ensino filosófico aí, que nós estamos estudando aí, tá certo? Então, forte abraço e até mais.